monstros horríveis, condições traiçoeiras e seja lá o que for isso aqui, existem muitos motivos para temer o oceano. Se você tem medo do mar, não assista esse vídeo. Em maio de 2023, o pescador havaiano Scott Haraguchi estava pescando em seu caiaque nas águas rasas da costa de Kualoa, no Havaí. Mal sabia ele que a sua maior captura do dia estava realmente tentando pegá-lo. Tá pronto para isso? Oh! Tiger shark! Tiger shark ran me! Do nada, um tubarão-tigre com estimados 6 metros de comprimento, de repente bateu na lateral do caiaque dele, travando sua mandíbula na embarcação. Milagrosamente ileso, Haraguchi empurrou o focinho da fera com o pé e felizmente conseguiu fazê-la nadar para longe. O tubarão provavelmente confundiu o caiaque com uma presa em potencial, especialmente porque uma foca ferida foi avistada na mesma área apenas meia hora após o encontro próximo. Dito isso, os tubarões-tigre estão entre as espécies mais notórias por lançar ataques não provocados contra pessoas, perdendo apenas para os tubarões brancos em número de ataques documentados. Enquanto os grandes tubarões brancos tendem a optar pela abordagem de bater e correr, os tubarões tigre têm um paladar quase completamente indiscernível, o que significa que eles são menos propensos a nadar para longe depois de mordiscar um humano e perceber que não é uma foca. Só sei que você nunca vai me ver flutuando em mar aberto em algum caiaque pequeno e frágil para tentar ser isca de tubarões e testar essa teoria. Agora imagine isso aqui. Uma criatura que vive na escuridão eterna, escondida sob o fundo do oceano. Ela tem 3 metros de comprimento e se contorce, com mandíbulas poderosas o suficiente para partir um peixe ao meio. E não é a sua professora de matemática do ensino médio, é o verme bobbit, um tipo de verme de cerdas que pode ser encontrado nos oceanos Atlântico e Indo-Pacífico. Parecendo um híbrido gigante e diabólico de um verme e uma centopeia, esse predador de emboscada espreita sem ser visto em sua toca no fundo do mar, usando antenas que se contraem para sentir vibrações na água. Então, quando a presa se aproxima, ele ataca. Essa lula teve muita sorte de escapar. Feito uma armadilha de urso que se estende, o verme bobbit explode de seu esconderijo e com as mandíbulas abertas arrasta sua refeição indefesa para o seu túmulo de areia. Cara, olha só isso, não é possível. O peixe foi arrastado de cara pro buraco. Que dia terrível pra ter olhos. Mas é assim que a vida é enquanto há vermes bobbit na vizinhança. Pequenos peixes desavisados, crustáceos, polvos e até mesmo outros vermes são as vítimas mais comuns desses assassinos silenciosos. Mas não imagine que você um dia estará a salvo da sua ira. Todo o comprimento do corpo do verme é coberto por cerdas venenosas, que podem causar dor intensa e ardente e até dormência permanente nos membros humanos. Então tome cuidado se você pisar no fundo do mar. Até os meus demônios da paralisia do sono ficaram parecendo nada perto dessa aberração. Espalhados pelos confins mais distantes do espaço sideral, os buracos negros são algumas das estruturas mais inspiradoras e aterrorizantes já descobertas. Mas acontece que você pode encontrar abismos circulares gigantes aqui mesmo, dentro dos oceanos do nosso próprio planeta. E eles são igualmente aterrorizantes. Localizado perto do Recife Lighthouse, no Mar do Caribe, fica um gigantesco buraco marinho conhecido como o Grande Buraco Azul, formado durante a última era glacial, quando o aumento do nível do mar derrubou o teto de um sistema de cavernas que costumava estar lá. Esse poço oceânico perturbador tem mais de 300 metros de largura e 125 metros de profundidade. Embora o seu vasto e escuro vazio seja intimidador o suficiente por si só, o mais perturbador de tudo é o que está lá no fundo do abismo. Em 2018, uma equipe da Aquatic Submarines, liderada por ninguém menos que Richard Branson, se aventurou até o fundo do Grande Buraco Azul em uma tentativa de fazer um mapa 3D do seu interior. Ao começarem a descida, a tripulação encontrou pela primeira vez tubarões de Recife, tartarugas e corais gigantes, todos eles comuns na área. Mas ao atingirem profundidades de mais de 90 metros, os sinais de vida começaram a desaparecer, e segundo estudos conduzidos lá, descobriu-se que o culpado era uma espessa camada de sulfeto de hidrogênio tóxico naquela profundidade, que impedia que o oxigênio
chegasse mais fundo. No fundo do buraco, a tripulação começou a avistar centenas de caranguejos, conchas e outras criaturas mortas, que caíram no buraco, ficaram sem oxigênio e sufocaram. A tripulação também encontrou sacolas plásticas, garrafas e até uma GoPro, que foi perdida com as fotos de férias de alguém. Mas o cemitério de itens perdidos e crustáceos não foi a descoberta mais assustadora. A tripulação também encontrou os corpos de 2 mergulhadores que desapareceram enquanto exploravam o buraco. Embora a identidade dos mergulhadores e os detalhes sobre como exatamente eles morreram ainda não estejam claros, eles podem ter sido vítimas de um fenômeno sinistro, conhecido como narcose por nitrogênio. Essa condição terrível pode atingir mergulhadores em grandes profundidades, onde a imensa pressão da água faz com que o nitrogênio do gás respiratório se dissolva no sistema nervoso, afetando o funcionamento do cérebro. O resultado é semelhante ao da embriaguez, induzindo a um conjunto perigoso de julgamento prejudicado, falta de coordenação e euforia, que pode levar até os mergulhadores mais experientes a fazer escolhas que arrisquem a vida. É fácil imaginar como alguém que passa por isso na atmosfera sobrenatural do buraco azul pode se perder irremediavelmente e ficar sem ar. Não se sabe quantas pessoas morreram ao tentar explorar o grande buraco azul, mas esperamos que qualquer um que esteja pensando nisso pense um pouco melhor. É fácil esquecer que brincar com água pode ser tão perigoso quanto brincar com fogo. Na mitologia grega, vários navios sucumbiram ao grande monstro marinho Caríbdes, que criava enormes redemoinhos que desciam até suas mandíbulas escancaradas. Mas antes de descartar esses contos como meras lendas, tem algo aqui que você deve ver. Tá bom, fala aí, quem é que teve a ideia de esvaziar o mar? Esse vídeo perturbador foi feito em 2021 pela destemida usuária do TikTok Olivia Farr, enquanto ela curtia um passeio de jet boat na extremidade nordeste da ilha Sonora, na Colômbia Britânica, no Canadá. A região tem redemoinhos de maré frequentes e ferozes, graças às poderosas correntes que fluem através dos numerosos canais ali, agitando-se umas contra as outras em um poço giratório. Esse redemoinho em particular aparece com frequência suficiente para que os moradores o tenham apropriadamente apelidado de Buraco do Diabo, talvez porque essa água branca em espiral espirrando parece canalizar direto para o inferno. Os maiores e mais perigosos redemoinhos da Terra são chamados de Maelstroms, que podem ser mortais se você chegar muito perto. Se você for sugado por um desses, especialmente um formado por fortes correntes que atravessam fundos marinhos irregulares no oceano, você pode ser puxado para baixo d'água e ficar preso. Isso pode ser extremamente perigoso, já que a força do redemoinho pode facilmente tornar impossível nadar até a superfície, com a água que gira dificultando saber qual é o caminho para cima, enquanto barcos motorizados tripulados por pessoas experientes conseguem escapar da poderosa atração de redemoinhos como o Buraco do Diabo. Eu detesto imaginar como é que um caiaque ia se sair contra esse vórtice assustador. E aqui vai um pequeno fato para estragar o seu dia. Você sabia que a luz solar só consegue penetrar os 9% superiores da profundidade máxima do oceano? E isso é ser generoso. Na verdade, na maioria dos casos, a luz visível que nós humanos conseguimos detectar raramente alcança mais fundo do que uns 200 metros, o que é apenas 2% da profundidade máxima do oceano. Isso significa que quase tudo que conhecemos como azul profundo fica permanentemente envolto em uma escuridão ofuscante. Mas talvez isso não seja tão ruim, já que algumas monstruosidades que vivem nas profundezas do abismo podem fazer você desejar ser cego. Por exemplo, o peixe machado de águas profundas, encontrado em regiões temperadas ao redor do mundo, em profundidades tão baixas quanto 900 metros. Esse habitante marinho arrepiante é um combustível de pesadelos. Sério, o bicho parece uma solda mal feita, e esses olhos esbugalhados e sem vida parecem perfurar sua alma. E o que me deixa mais nervoso é que esses grandes olhos tubulares apontam para cima, examinando constantemente a escuridão. Esse fator curioso da biologia ocular permite que os peixes machado de águas profundas caçem o sustento que desce das profundezas. Apesar dos seus arredores totalmente escuros, os olhos desses peixes de águas profundas evoluíram para serem incrivelmente sensíveis aos mais tênues lampejos de luz, com a capacidade de identificar até mesmo as silhuetas mais sutis em meio à escuridão abissal. Felizmente, saber que o peixe machado não passa de 13 centímetros é algo que me deixa um pouco menos assustado, mas não adianta falar em tamanho porque eu vou continuar tendo medo de aranhas. Para a maioria das pessoas, os aquários
aquários são a maneira mais fácil de vivenciar as maravilhas do mar azul profundo. Mas em 2022, a exploradora urbana francesa Juju Urbex descobriu por que os aquários também podem ser uma porta de entrada para muitas histórias de terror. Ao visitar um aquário abandonado na Espanha, Juju fez uma descoberta horrível. Dentro de um dos tanques estavam os restos secos de um pequeno espécime de tubarão de Recife, que havia sido quimicamente preservado e exibido. Embora não se saiba há quanto tempo o espécime estava lá, ele agora estava apodrecendo em uma caixa quebrada, gradualmente assumindo a aparência grotesca de um zumbi. Por mais angustiante que essa visão possa ser, não é como se tubarões zumbis de verdade estivessem vagando por aí, certo? Bom, deixa eu te apresentar o tubarão da Groenlândia. Crescendo até 7 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada, essa criatura macabra patrulha preguiçosamente as profundezas turvas e geladas dos oceanos Atlântico Norte e Ártico. Graças a uma combinação do seu metabolismo extremamente lento, os efeitos naturais de preservação das águas frias que habitam e outros fatores não totalmente compreendidos ainda, o tubarão da Groenlândia nunca parece morrer, pelo menos não de velhice, ostentando uma vida útil estimada de mais de 500 anos. Então, basicamente, algumas dessas coisas têm vagado pelos nossos oceanos desde que Henrique VIII era um colecionador de esposas nos anos 1500. Pensar nisso é muito louco. O tubarão da Groenlândia não só parece um zumbi centenário, mas também é atormentado pelo seu próprio tipo especial de vírus zumbi. Muitos tubarões da Groenlândia são quase completamente cegos, graças a um tipo de parasita ocular que se prende à córnea e danifica a visão dele. E não é só isso, mas a carne manchada desses tubarões é extremamente tóxica para os mamíferos consumirem, devido aos seus altos níveis do composto venenoso N-óxido de trimetilamina, que ajuda a aumentar a flutuabilidade do tubarão, a resistência à pressão da água e a resistência a infecções bacterianas e virais. Porém, depois de ser completamente tratada e fermentada, a carne do tubarão da Groenlândia, de cheiro e sabor fortes, é frequentemente comida na Islândia como um prato nacional muito amado, com alguns descrevendo o sabor como semelhante ao amargo e forte queijo azul. Deve ser muito gostoso. O que sai se a gente combinar um dos gremlins mais feios do folclore com o predador oceânico mais temido? Conheça o tubarão duende, mundialmente conhecido como uma das criaturas marinhas mais horrivelmente aterrorizantes que existem, com a sua mandíbula retrátil que desliza para fora do seu rosto para agarrar a presa nas suas fileiras de dentes afiados. Esse demônio das profundezas pode crescer até 4,5 metros de comprimento e nadar a profundidades de mais de 1.200 metros. Embora não haja registros de ataques fatais de tubarões duende a humanos, não tem como não sentir medo desse bicho grotesco. Mas acredite ou não, tem um tubarão de águas profundas de aparência assustadora e menos conhecido que rivaliza com essa criatura. Conhecido por mergulhar a profundidades surpreendentes de 4.500 metros, o tubarão boca grande só foi descoberto por cientistas em 1976. E se você está se perguntando de onde vem esse nome, bom, é por isso, né? Com um alimentador por filtro, esse tubarão de boca enorme leva plâncton e outros pequenos organismos para sua garganta abissal, deslizando com a boca aberta e forçando a água através das suas guelras, onde o minúsculo plâncton fica preso e pronto para ser engolido. O interior de sua boca tem um revestimento branco prateado, que acredita-se que atrai o curioso plâncton emissor de luz das profundezas para sua ruína, refletindo a sua própria luz de volta para eles, feito mariposas no fogo. Um tubarão de boca grande capturado media enormes 7 metros de comprimento, mas como menos de 300 avistamentos dele foram relatados desde a descoberta da espécie, quem sabe o quão grandes esses gigantes subaquáticos podem realmente ser? Olha, eu não faço questão de descobrir. O mar profundo tá cheio de uma série de personagens que é melhor evitar, mas dar uma molhadinha nos tornozelos não vai fazer mal, né? Será? Infelizmente, você não precisa ir muito longe no oceano para encontrar algo perigoso e assustador. Deixa eu apresentar a vocês a família absolutamente horripilante dos Stargazers. Composta por cerca de 50 espécies, esses peixes de aparência desagradável podem ser encontrados em águas salgadas profundas e rasas em todo o mundo. Basta uma olhada nesses caras para saber que a mãe natureza não criou essas coisas para ganhar concurso de beleza. Os Stargazers
stargazers enterram seus corpos no fundo do mar e esperam que algo com aparência saborosa passe. Depois de presos no seu esconderijo, algumas espécies balançam esse apêndice assustador em forma de verme acima da cabeça para atrair as suas vítimas marinhas. Então, num piscar de olhos, eles lançam sua boca aberta para frente, criando um vácuo poderoso que suga presas desavisadas por inteiro. Como os stargazers crescem em média até 45 centímetros, os humanos são grandes demais para eles comerem, mas isso não significa que não temos nada a temer. Eles não só possuem 2 grandes espinhos nas costas, que podem injetar veneno extremamente doloroso em pés descalços, como também podem eletrocutar você com um leve choque elétrico, tipo uma enguia. Caramba, tá aí, acho que o oceano é o único lugar onde os crocs podem ser considerados uma boa escolha de moda. Palmeiras, areia dourada e águas temperadas fazem parte da costa de Santa Bárbara, na Califórnia, um dos pontos de surf mais amados do mundo. Mas antes de você ir pro Pacífico Norte pra pegar algumas ondas maneiras, meu irmão, é melhor você dar uma olhada no que tem escondido por lá. Essas silhuetas escuras de tentáculos enormes, às vezes podem ser vistas saindo do fundo do mar, feito uma criação profana de Lovecraft despertando do seu sono de 1000 anos. Mas não precisa jurar lealdade a Cthulhu ainda, porque a verdade é que as águas rasas costeiras de Santa Bárbara abrigam grandes manchas de floresta de algas marinhas, biomas oceânicos assustadores, cheios de algas marinhas enormes, que podem ultrapassar os 30 metros de altura. Essas plantas imponentes fornecem alimento e abrigo para milhares de espécies marinhas, e eu posso dizer que eu tô feliz por não ser uma delas. Florestas de algas são especialmente assustadoras para nadar, principalmente em condições de baixa visibilidade. Foi só comigo ou você também teve arrepios? Imagina dar aquele mergulho à noite no mar e sentir um desses tentáculos enrolando no tornozelo. Sério, eu ia precisar de anos de terapia. Muita gente tem medo de ser comido vivo por uma criatura marinha monstruosa, o que é bem compreensível. E se você é uma delas, se prepare, porque eu tô prestes a te dar uma dose saudável de terapia de exposição. Em junho de 2023, o mergulhador australiano Dean Kropp estava explorando um recife no Mar de Coral, na costa nordeste da Austrália, quando de repente uma garoupa de cauda de sela faminta tentou devorar completamente sua câmera. Essa espécie pode crescer até intimidadores 2 metros, e sendo predadores carnívoros, quem garante que um desses gigantes não poderia tentar inadvertidamente fazer uma refeição do mergulhador? Mas se isso não desencadeou seu instinto de luta ou fuga, talvez esse próximo encontro com vários membros o faça. Em 2022, a mergulhadora canadense Andrea Humphreys estava passeando nas profundezas nas águas do rio Campbell, na Colômbia Britânica, quando um polvo gigante do Pacífico se aproximou e envolveu com firmeza sua câmera com os tentáculos. Embora esse espécime curioso não mostrasse nenhum sinal óbvio de agressão e mantivesse o seu bico escondido, há alguns motivos para ter cuidado com esses cefalópodes alienígenas. Capazes de desenvolver braços gigantescos de cerca de 9 metros, os polvos gigantes do Pacífico têm bicos de queratina dura, que podem dar mordidas poderosas e cuspir um veneno doloroso na ferida. Além disso, suas ventosas podem ser extremamente difíceis de remover se elas se prenderem a você ou mesmo ao seu equipamento de mergulho, aumentando o risco de afogamento. Embora seja muito raro um polvo se envolver em ataques não provocados a humanos, ver o que a câmera de Andrea passou é mais do que o suficiente para me convencer a não me inclinar para um abraço com um desses bichos. Embora a mera ideia de ficar cara a cara com um tubarão seja o suficiente para me manter fora d'água para sempre, que tal ser perseguido por um monstro marinho gigante que você nem consegue identificar? Em janeiro de 2022, o usuário do Reddit Fancy Zoidberg postou essa foto horrível de si mesmo nas águas do Golfo da Califórnia, próximo a La Paz, no México. Ele não percebeu na hora, mas você pode ver que tem uma forma ameaçadora espreitando a poucos metros atrás dele. Embora as ondas desfoquem a maioria das características dessa criatura, o certo é que ela é enorme, e as pessoas
pessoas que comentaram no Reddit começaram rapidamente a especular sobre a identidade desse monstro. Alguns suspeitaram de um golfinho ou peixe-boi inofensivo, enquanto outros estavam convencidos de que era um tubarão branco mortal ou uma baleia assassina. Mas acontece que ele conseguiu capturar uma segunda foto em close do animal, que revelou ser um tubarão-baleia, o maior peixe do oceano. Embora o tamanho dessa boca seja o suficiente para causar arrepios até nos mergulhadores mais experientes, felizmente é improvável que esse mamute do oceano tenha fome de nadadores humanos, já que eles são filtradores e sobrevivem de grandes quantidades de minúsculo plâncton. Além disso, apesar das suas bocas grandes, a garganta do tubarão-baleia é estreita demais para engolir um humano. Então, na pior das hipóteses, você acabaria preso na boca do monstro, que também não é nada reconfortante. Tubarões-baleia podem crescer até 18 metros. A essa altura, eles ficam com essa aparência. Meu Deus do céu, só espero nunca dar de cara com um bicho desses. Se tem uma cena de Procurando Nemo que me atormentou até a idade adulta, é quando Marlin e a Dory navegam por aquela traiçoeira floresta com centenas de águas-vivas. Mas na realidade, existem algumas águas-vivas por aí que são assustadoras o suficiente por si só. Dá uma olhada. Conhecida como urtiga do Mar Negro, essa impressionante água-viva é geralmente avistada no Oceano Pacífico, na costa oeste do México. Revestida com tentáculos rendados e intrincados, elas podem crescer até 7,5 metros de comprimento e são capazes de dar picadas dolorosas a qualquer coisa que chegue perto. O que me dá arrepios nessa coisa é ver tantas partes móveis se contorcendo e ondulando, prontas para atacar. E vamos ver mais águas-vivas aterrorizantes. E vai por mim, essa aqui vai assombrar seus sonhos. Esse espectro fantasmagórico do mar é conhecido como água-viva fantasma gigante, que recebe esse nome pela sua natureza muito elusiva. Apesar de ter sido descoberta em 1899, os cientistas ainda sabem muito pouco sobre essa criatura marinha sobrenatural, com menos de 130 avistamentos já relatados. Quando visto, esse fantasma gigante geralmente permanece quase imóvel em águas abertas, dando a ele uma aparência estranhamente graciosa, mas também assustadora. Seus 4 braços em forma de cortina são usados para capturar a presa, antes de puxar a comida até sua boca, posicionada na parte inferior do seu sino preto avermelhado. Crescendo até 10 metros de comprimento, não é difícil se imaginar enredado nessas cortinas mortais. Que morte horrível! Mas mesmo uma água-viva enorme com aparência de fantasma, ainda é ofuscada pela maior espécie de água-viva do mundo, conhecida como juba de leão. Frequentando águas frias na costa norte da Europa, essas gigantes são capazes de crescer até mais de 30 metros de comprimento, quase o mesmo comprimento da maior baleia azul já registrada, e cerca de 200 vezes maior do que o tamanho permitido para uma água-viva. Sim, essa regra fui eu que inventei. Em dezembro de 2023, a mergulhadora australiana Jules Casey estava aproveitando um mergulho nas águas mornas e azul turquesa da Península Mornington, na Austrália, quando se deparou com uma visão desconcertante. Uma massa assustadora e retorcida de matéria preta estava suspensa na água, criando formas assustadoras em um pedaço vazio do oceano. Mas que diabos é essa substância assustadora e de onde ela veio? Bem, por mais que pareça algum tipo de dementador aquático ou simbionte, esse metamorfo preto era na verdade uma massa de tinta de lula congelada, transformada em uma longa formação semelhante a um fio pelas correntes oceânicas. Os cefalópodes normalmente ejetam tinta, feita de melanina e muco, para distrair
distrair predadores enquanto escapam rapidamente. Embora a tinta de lula em si seja inofensiva para os humanos e até mesmo um ingrediente básico em muitas cozinhas ao redor do mundo, a presença dessa massa escura faz pensar no que assustou o animal. Melhor nadar para longe antes que a gente descubra. A observação de baleias é uma atividade popular de férias costeiras, mas e se eu dissesse que as baleias também fazem observação humana? Em 2019, um grupo de surfistas nas águas da Praia Estadual de Dorney, em Dana Point, na Califórnia, foi inesperadamente abordado por um visitante muito grande e muito curioso. Esse vídeo tenso foi capturado por um morador local, que estava seguindo a baleia com seu drone enquanto ela nadava para noroeste ao longo da costa. Aproximando-se a poucos metros dos surfistas, a enorme criatura emergiu para respirar e soltou uma rajada de névoa do seu respirador, causando uma mistura de medo e fascínio. Embora sua espécie permaneça não confirmada, suas características são consistentes com as baleias cinzentas, que são comumente vistas migrando ao longo da costa da Califórnia. Nomeadas pela sua distinta cor cinza manchada, as baleias cinzentas são conhecidas por serem animais especialmente curiosos e sociais. Elas frequentemente nadam até os barcos para dar uma olhada nas pessoas a bordo e até se deixam acariciar, o que não seria tão ruim se elas não crescessem até imponentes 15 metros de comprimento. Felizmente, esses mamíferos marinhos preferem se alimentar de pequenos camarões e vermes a pessoas, mas ainda é um pouco perturbador imaginar ser surpreendido com isso. Sorte desses surfistas que a roupa deles já estava molhada. Nós já vimos vários horrores subaquáticos que certamente nos aterrorizam profundamente, mas algumas das coisas mais assustadoras nas águas da Terra foram colocadas lá pelos humanos. Sério, o que esse negócio tá fazendo ali? Essa paisagem subaquática assustadoramente sombria fica no fundo do lago Kreidesee, que tem mais de 60 metros de profundidade, em Hemmoor, na Alemanha. Antigamente uma vasta mina de giz a céu aberto, que foi preenchida com água depois que as operações de mineração pararam nos anos 70. Agora, silhuetas ameaçadoras de árvores esqueléticas e vários veículos afundados assombram essa piscina assustadora, que parece ter sido congelada no tempo. Algumas dessas estruturas são os restos autênticos da mina, deixados no local quando ela foi intencionalmente inundada, enquanto outros veículos e estruturas mais modernas foram deliberadamente adicionados ao longo das décadas para criar ambientes de mergulho únicos. O local de mergulho assustador e de aparência pós-apocalíptica pode estar situado dentro de um lago sem litoral, mas graças ao grande volume e atmosfera escura da água, é praticamente indistinguível de estar posicionado no próprio oceano, especialmente quando você vê uma escultura particularmente surpreendente que colocaram lá embaixo. Essa enorme réplica de um tubarão branco erguendo a cabeça para devorar uma presa invisível. Quando vista do ângulo e da distância certos, parece muito semelhante à versão real que domina os mares, mas de alguma forma ainda não é a estátua de tubarão mais assustadora que existe. Pessoalmente, eu acho que esse título vai para essa aqui, no fundo do lago Wolfenk, no Oregon. Essa escultura de plástico de 5,5 metros não parece tão realista quanto a outra, com seus dentes anormalmente grandes e esse aspecto áspero, mas sendo cercada pelo tom verde incrivelmente escuro do lago, ela certamente brinca com os nossos medos primitivos do desconhecido e com os verdadeiros perigos do oceano profundo. E com essa, esse marinheiro de terra firme aqui tá voltando pra costa. Qual dessas coisas assustadoras do mar fez você ficar feliz por ter pés no lugar de nadadeiras? E você já viu algo realmente arrepiante no mar? Me conta nos comentários aí embaixo. Até a próxima e obrigado por assistir.